Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando o nosso canal Viver Brasil. E nesse momento a gente começa mais uma programação, dessa vez com o BH Musical. É uma alegria estar começando essa programação, falando aqui nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, cada uma das cidades que recebem o sinal do canal Viver Brasil via Claro Net. O nosso muito obrigado. E também, para quem acompanha nas redes sociais ou pelo canal do YouTube, o nosso compromisso está sempre levando programações de alta qualidade. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer e de também escutar uma das vozes mais qualificadas, mais consagradas que a gente tem na história da música em Belo Horizonte. Nós estamos aqui em um lugar super bacana, que é a Praça da Liberdade, um lugar aberto a todos de Belo Horizonte, mas que fica também em um ambiente absolutamente fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado, que é do lado do Palácio da Liberdade, onde o governador do estado morava, e hoje é um espaço mais de conhecimento da nossa história. Então a gente volta em alguns segundos para que eu possa te apresentar esse artista que realmente tem a história presente nele de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de muito sucesso. Bauxita, que alegria! Valeu, Gustavão. Bem, esse cara aqui eu tenho muita facilidade em falar dele. Quando a gente encontra alguma pessoa que a gente fala que fica impactado, que a gente tem dificuldade em falar, eu tenho facilidade em falar do Bauxita. Ele, além de ser um cantor que tem uma voz absolutamente única, forte, abençoada. A voz dele não é uma voz física, é uma voz que tem uma bênção divina ali que eu não tenho dúvida. Amém. Vem com encantamento. E ele é um cara diferenciado também. É uma alegria estar te recebendo aqui no nosso canal Viver Brasil, nesse projeto que é o BH Todo Dia, que tem como objetivo... BH Todo Dia não, perdão, BH Musical, que tem como objetivo, Bauxita, ir apresentando e conversando com artistas que estão surgindo, mas também que são referências no meio musical em Belo Horizonte. Legal, legal. Então, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado você, Gustavo, obrigado a todos do canal, obrigado mesmo. É um prazer, te acompanho. Às vezes a gente dá aquela zapiada e vê as entrevistas, gosto muito. E é um privilégio para mim, obrigado por ter lembrado do meu nome e estar aqui com você. A gente vai falar muita coisa legal, né? Contar muita história, Afinal de contas, são quase 40 anos de estrada, 40 anos de música, de arte, né? Toi, pode perguntar. Chama? Cara, Ronald Hércules Messeder Esquerdo. Primeira pergunta foi, como é que você chama? Seu nome é Ronald? Hércules Messeder Esquerdo. Bauxita, esse é o nome, sinônimo. Sinônimo do Bauxita é Ronald. Ronald nasce em Belo Horizonte? Nasceu em Belo Horizonte, ali no bairro São Francisco. Vivi 1 ano ali no bairro São Francisco e depois vim pro Anchieta. São Francisco na direção da Pampulha ali. Ali, exato. Onde? Em frente ali, quase o corpo de bombeiro ali. Não, e o frango? Sim. Como é que ele chama, gente? O frango é uma delícia. Esqueci o nome também. Peraí, vai que eu vou falar já. Você é bom de memória. Mas aí eu fiquei ali... Maria das Tranças. Maria das Tranças. Isso. E aí eu fiquei ali um ano, né, meus pais. Depois nós mudamos para o Anchieta e aí eu vivi ali praticamente a minha vida toda. Inclusive estou lá, né, hoje. Infância, juventude. Juventude, aí eu casei a primeira vez,
Saí de lá, morei no Buritis, fiquei 10 anos no Buritis, depois separei, voltei para lá, fiquei lá até meus pais falecerem. E hoje eu moro lá, no meu segundo casamento também. Tô lá com a minha esposa, minha filha mais nova, né? Tenho uma filha mais velha e tem uma do meu primeiro casamento e tem a mais novinha aí. Mauchita, você é um personagem da música em Belo Horizonte, em Minas Gerais, muito reconhecido. Isso não é de hoje. Você tem aí uma história, conforme você falou, de uns 40 anos já se aperfeiçoando nessa estrada. Como é que foi os primeiros capítulos aí para que você identificasse esse caminho na sua vida? Como é que você ali no Anchieta, como é que você encontrou essa estrada para que você começasse a soltar a voz? Começou com meu pai, né? Meu pai, ele veio de Além Paraíba, divisa do Rio com Minas, né? E ele veio para Belo Horizonte para estudar Direito e ele tinha um dom, o dom da voz, a voz dele. O seu pai? Meu pai. Não era um profissional, cantor profissional, mas ele cantava. E aí, para pagar o curso dele de Direito, ele cantava na noite em Belo Horizonte, na época dos rádios, né? Na época das boates, dos bares, né? Das casas noturnas, né? Época dos cantores de rádio. E aí o meu gosto musical, o meu primeiro contato com a música começou com ele. Obviamente, ele ouvia coisas da época dele, né? Então, assim, cantores do rádio brasileiro, como Ataúfo Alves, Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Calbi Peixoto, esses artistas, né? Que meu pai escutava e que eu ouvia nas nossas viagens que a gente fazia às vezes para Além Paraíba, interior, às vezes para o Espírito Santo, que é a Praia dos Mineiros, íamos para Iriri, e a gente ia ouvindo fita cassete e ouvindo as músicas e meu pai cantarolando. E ali começou a despertar a minha vontade de música, né? E aí, com a questão da voz, eu comecei a ver que eu tinha um timbre diferente de voz. Eu via muitos desenhos animados e eu gostava muito de imitar os desenhos animados e ali brincava com a voz, fazia uma imitação. Tem jeito de você lembrar uma das músicas que você cantava ali com seu pai, dessas aí que você citou? Só uma palhinha aqui pra gente lembrar? A primeira música que eu cantei com meu pai foi Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Essa foi a primeira canção. Essa música é de quem? Do Benito de Paula. Benito de Paula. Benito de Paula. Famoso Benito de Paula. E aí foi, cara. Meu pai cantava e a gente ia cantando e aquela coisa. Na família... Imitação dos desenhos? Que você tava... eu fazia. Dudu, Tartaruga Tuxé, falando... Aí a gente fazia Nanico, Fred Flintstones. E aí brincava com a voz. E aí os primeiros ouvintes, o primeiro público que eu tive foi os meus parentes, né? Família do meu pai com 11 irmãos, primos, primas, tios, tias, né? Minha avó, meu avô. Era uma família grande e a gente se reunia sempre E aí o Roninho, né? Ronald Roninho. Ô Roninho, conta uma piada. Ô Roninho, faz uma imitação, canta aí. Tá. E aí aquilo ali começou a despertar. E aí passou pro colégio, né? Promove Júnior na Serra. Eu nunca fui um cara assim... muito de matemática, física, né? Química. A arte sempre
despertava nos meus olhos o interesse. E eu lembro que no colégio tinha um teatro. E sempre quando tinha alguma atividade musical, alguma atividade teatro, eu sempre queria estar. Eu lembro de um amigo meu, o Marco Aurélio. Ele já era mais velho, acho que ele já tinha tomado umas 2 bombas. E aí a gente estava lá e ele tinha um violão, e ele, na época do heavy metal, né? Do rock pesado. E ele tocava violão e eu cheguei um dia pra ele, bem cara de pau mesmo, cheguei e falei, cara, eu sou cantor. Ele falou, hã? Eu canto. Ele falou, sério? E falei com ele, não acreditou, aí continuei insistindo umas 2, 3 vezes. Aí passou um tempo, ele falou assim, ó, você tá me enchendo o saco falando isso? Vamos fazer o seguinte, no final da aula, tô com o meu violão aí, nós vamos fazer um teste. Pra ver como é que E aí ele foi, no final da aula, eu fiquei... E você tinha o quê? 16 anos, 17? 15? 16, 15 para 16 anos. Uhum. E aí ele me chamou no final da aula, pegou o violão, e aí como ele sabia que eu gostava das bandas de heavy metal, né, Iron Maiden, Scorpions, as bandas mais pesadas, Black Sabbath e tal, ele começou a pedir as músicas Com esse perfil? Com esse perfil, e eu ia cantando tudo, pá, 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 pá. Aí ele viu que eu dominava essa área, ele começou a ir pra outra. Aí começou a pedir uns hard rock, né? Van Halen, Led Zeppelin, eu fui. AC/DC, e fui mandando. Aí de repente ele falou, cara, tá, vou começar a pedir outras coisas. Aí começou a pedir umas músicas, canta uma Elis Regina. Aí eu falei, pô... Voltou no seu pai lá. Voltei no meu pai. Falei, então tá bom, canta uma Elis Regina. Cantei uma Elis Regina. Aí canta aí, aí começou, canta aí. Quem é Elis Regina? Canta um pouquinho aqui pra gente, pra ver. Caramba, aí você me pegou. Você lembra? Ah, hoje não. Elis Regina é na década de 60? 70, né? 60, 70. A Elis tem várias músicas assim, mas eu assim, de cabeça assim, eu bêbado equilibrista, né? Tem várias. Vou lembrando. Okay. E aí ele começou a te pedir. Ele começou a pedir, ele pedia, canta um Calbi Peixoto. Aí eu falei, opa, meu pai. Aí ele começou a pedir. No final ele falou assim, canta uma Xuxa. Ele apelou, eu fui e cantei, não tinha problema. Aconteceu. E aí, cara, ele falou assim pra mim, no final, ele falou assim, nossa, você tá cantando muito bem, mas você tá cantando umas músicas muito esquisitas. Eu falei, ó, você que pediu. Beleza. A orientação veio de você. Aí beleza. Naquela sequência, ele viu o talento e ele falou, cara, vamos montar uma banda. Eu tenho uns amigos na Serra. Esse seu professor? Esse, o Marco Aurélio, meu amigo, meu colega de sala. Colega de sala. E ele falou, vamos montar uma banda. E me levou para conhecer 2 caras, o Davi e o Daniel. E aí eu conheci os caras. Aí já começou, a gente começou a ouvir, aí o gosto musical, o mesmo. E aí eu conheci, em frente o Promove, tinha um prédio, né, na Estevão Pinto, que era o 680, que era um prédio onde tinha vários músicos. E tinha um cara chamado Beto. E ele tinha uma fixação pelo Iron Maiden. Ele amava o Iron Maiden. E ele gostava tanto do Iron Maiden que ele fazia letras e compunha músicas no estilo do Iron Maiden, só que em português. Ok. Aí ele falou, cara, vou montar Não era uma banda. tradução, mas... Não, era letras autorais na onda ali do Iron Maiden, né? Daquele disco do Power Slave, que era um disco meio medieval, uma coisa meio épica. E aí ele me chamou para ser cantor da banda dele, que chamava Esfinge. Esfinge, egípcio e tal. E aí a gente montou essa banda e teve um festival da rádio Antena 1. E o curador desse festival era o nosso saudoso Dirceu Pereira. Ok. Né, do Povo na TV e tal. E aí a gente participou desse festival. Tinha bandas como Sepultura, Overdose, Kamikaze, Sarcófago, as bandas do heavy metal da época. E a gente estava lá.
E até o 7º colocado desse festival gravaria um LP pela Antena 1, né? E para divulgar essa coisa começar toda. A carreira. E aí a banda, moral da história, a banda que ganhou foi o Kamikaze, João Guimarães, Guilherme Bisotto, Gustavo Duarte, Reginaldo Silva. E o Tridente, que era uma outra banda também de hard rock, ficou em 2º e a gente ficou em 7º. Pra você ter uma ideia desse festival, o Sepultura saiu na primeira triagem, nem ficou, né? E eu lembro muito do Dirceu Pereira falando, quando ele me viu cantando a primeira vez, ele usou uma palavra, está nascendo um dos maiores cantores. O Dirceu falou. O Dirceu falou isso, ele falou da nossa terra aqui, esse cara e tal, o Bauchita que canta e tal. E o Bauchita, né, porque você perguntou meu nome, o Bauchita veio do Colégio Promove. O Bauchita nasce do Promove. Nasce o apelido, esse apelido foi dado pelo um cara chamado Lulu Barriga, filho da Ângela Diniz. Nossa, lembra da Ângela Diniz, uma atriz que morreu assassinada, Ele era mais velho também, eu sempre andei com os caras mais velhos. E aí ele falou Bauchita, a hora que ele falou Bauchita, aquilo, eu falei, cara, esse cara tá xingando a minha mãe. Não sei o que é isso, na época... Não, o que é bauxita? Bauxita é um minério que extrai o alumínio. Ele, né? É esse minério. Famoso. E aí, eu gostava muito de esporte, né? Até hoje, futebol. Jogava o futebol de salão, né? O futsal, no Olímpico, no Promove. Tentava, né? Aquela coisa, né? Outro dia um cara me perguntou, falou, se você não fosse cantor, você seria o quê? Eu falei, não, eu tentei ser jogador de futebol. Mas não consegui não, né? Acho que até o Samuel Rosa também, meu amigo Samuel, também já tentou, falou que eu seria um jogador. O Samuel joga mais do que eu. Qual que é uma música que marca esse momento? Dessa Você realmente época? se lembra dela e faz parte do seu roteiro musical sempre? Cara, teve uma banda que mudou, assim... Que música que você canta há 20, 30 anos? Sempre. Deve ter algumas músicas que você Sim. está sempre envolvido com ela. Sim. Veio talvez assim um rock, Led Zeppelin, né? Seja uma música que eu canto desde que eu me entenda. Going to California, que é uma música Spend my days in a woman I've got, smoking the stuff in a drum on my wine. E aí, made it in my mind to the make new start. Going California and 18 with my heart. O Led Zeppelin foi um divisor de águas para mim, porque eu vinha do heavy metal e gostava muito do hard rock, do blues, do soul, que eram estilos musicais, né? A música negra. Sua voz cabe muito bem. A música negra americana, que é uma base do meu canto. Né? O blues, principalmente, o blues foi um estilo musical, um gênero musical que me levou além das montanhas. Eu fui para São Paulo, eu fui para Rio, festivais de blues, né? Interior de São Paulo. Eu cantei em vários festivais, né? De blues. Fui reconhecido nacionalmente como um cantor de blues e também internacionalmente por grandes artistas de blues, como B.B. Oldham, como Albert Collins. Eu abri o show do Ray Charles aqui em Minas, aqui no Parque das Mangabeiras, no aniversário do Ray Charles. Então isso com o Alexandre Araújo, né? Meu amigo Alexandre Araújo, irmão do Marco Antônio Araújo, o saudoso Marco Antônio Araújo, que é um bluesman também, de mão cheia. Então ele me convidou para participar do show dele e a gente abriu o show do Ray Charles nesse dia. Foi sensacional. E eu lembro que o Ray Charles eu falei, cara, a gente não vai ter nenhuma oportunidade de chegar perto de um ícone desse da música, né? Blues é origem americana, né? Sim. Puramente americana, né? Sim, sim. Só fazer um adendo aqui, você está falando de blues, eu não vou deixar de dar essa mensagem. Por acaso eu tive em
Scarpas em Furnas alguns dias atrás. E vai acontecer no Hotel Engenho da Serra, que é o melhor hotel que tem lá, um hotel enorme, uma fazenda que tem lá na Estrada dos Jiques. Vai acontecer entre os dias 26 e 28 de junho, que é de uma sexta a domingo, o primeiro Festival de Blues de Capitólio. Sensacional. Vai acontecer entre 26 e 28 de junho. Então fica aí a mensagem e o recado para quem gosta de blues, essa oportunidade. Mas e aí, a partir do blues, você foi se apresentando pelo Brasil afora. Sim. E depois disso, como é que é a sua vida com banda, com... Eu tive várias bandas, Como é que foi essas né? movimentações? Eu tive foram várias essas bandas. movimentações? Começou ali com o Esfinge, aí depois do Esfinge eu fui pro Tridente. Do Tridente eu conheci um lugar chamado Tribo de Solos, que era um estúdio de ensaio onde era coordenado por uma senhora de 80 anos, a dona Anitta, que era a avó do Elcio Drummond. O Elcio era o cacique da Tribo de Solos, onde tinham vários músicos que a gente ia ali para fazer o chamado a Jam Session, que hoje é o nome Jam Session, a Jam, que na época a gente chamava de free. Vamos fazer um free, livre. Você toca bateria, eu canto, o outro toca baixo, o outro toca guitarra, mas vamos fazer o seguinte, hoje o Gustavo vai tocar guitarra, eu vou tocar bateria e o outro vai tocar baixo. E a gente montava ali uma banda, entrava pro estúdio, ficava horas ali fazendo um som aleatoriamente, assim, nada combinado, nada, um cover, não. E ali surgiram bandas, né? Como, por exemplo, o próprio Kamikaze, que surgiu lá, o Serpente, do nosso amigo Queta, que ali, né, também, e outras bandas. E aí eu montei uma banda ali chamada Censura Livre, que era uma banda que tocava vários estilos musicais. Essa durou mais tempo. Sim, a gente fez inclusive bailes. Tocamos em Capelinha, viajamos o interior de Minas fazendo festas, réveillons. Tocamos em tudo, a gente tocava meio que de tudo. Ali a gente abriu o leque. Essa Censura ali durou o quê? Uns 5 anos, 10 anos? Aí eu comecei a cantar no Mr. Beef, que eram as casas noturnas aqui de Belo Horizonte. Eu lembro quando eu comecei, isso é legal a gente contar. Eu comecei cantando no Mr. Beef com 17 anos. E cara, com 17 anos, você não pode cantar num bar. Teoricamente ainda Teoricamente proibido. E eu lembro que o Benjamin, ele falava pra mim assim, olha, eu ligava pra ele, pedi uma data, ele falou, cara, você tem 17 anos, mas eu vou te colocar porque você é muito bom. Eu vou pagar esse preço, se a fiscalização chegar, se o juizado de menor chegar, eu vou tentar, eu vou peitar essa história. Perto, 17 para 18. E ali começou, ali eu montei bandas, né, toquei com o Censura Livre, também toquei com bandas autorais, tipo Bauchita e Banda, né? E ali, uma época que o meu guitarrista era o Samuel. Você viu chegar tudo, né? Skank, J Quest, Sepultura, Pato Fu, Virna Lise, outras bandas, né? Um detalhe, Gustavo, que eu acho interessante, assim, quando eu nem imaginava, voltando atrás, nem imaginava ser cantor profissional, eu lembro que eu estava em Marataízes com meus pais, bem novinho. E eu lembro... Espírito Santo. E eu lembro que eu estava na praia, assim, e fiquei sabendo que uma banda de Minas Gerais ia fazer um show em Marataízes. E eu falei, quero ver essa banda. Eu quero ver. E aí fui para ver o show dessa banda. Nosso 14 bis. 14 bis. Foi quando eu despertei pra música mesmo, assim. Flávio Venturini era dos 14 Era com o Flávio ainda, com o Cláudio, né? E o Cláudio, cara, era uma coisa incrível, assim, porque o Cláudio, guitarrista de mão cheia, eu até contei isso pra ele recentemente, falei, Cláudio, você é responsável, né? Quando eu vi ele tocando, ele dando saltos, assim, que ele tocava estilo
Jimi Hendrix, né? Aquela coisa visceral. E ele tocava e eu falei, caramba, velho, eu fiquei impressionado. Então 14 Bis fez parte também dessa minha história musical, né? Mas ali no Mr. Beef, no Converse, nos Westinghouse, né? Os bares que tinham em Belo Horizonte, ali eu comecei a minha vida musical, né? A minha banda tinha a Ana Luísa ali, que tocava baixo, o saudoso Mário Castelo, que tocou com Elis, com o Clube da Esquina inteiro. E o meu guitarrista na época era o Samuel Alvarenga. Ninguém chamava ele de Samuel Rosa. Hoje, vocalista do Skank ou não, né? Agora hoje é só carreira solo, né? Carreira solo. Então assim, Henrique Portugal, Haroldo, Lelo, eu fiz parte de uma banda do Lelo na época, junto com meu amigo Alexandre Cabral. Ali começou a minha vida musical e era muito legal porque assim, as pessoas falavam, que legal. E ali eu já cantava coisas diferentes, né? Eu cantava Janis Joplin, eu cantava Frank Sinatra, era um repertório bem eclético. Vamos finalizar esse bloco aqui com uma palhinha de alguma dessas lembranças que você acabou de citar. E aí a gente volta daqui a alguns segundos com o BH Musical aqui na Praça da Liberdade para a gente finalizar essa conversa com Babuchita. Essa figura da música, esse personagem da música mineira único. Cara, naquela época ali, tinha o Summertime, time living easy. E aí tinha também Start spreads the news, I'm living today. E tinha várias outras coisas, né? Tinha Your Song do Elton John. Cara, muita coisa. It's a little bit funny, it's feeling inside. E aí vai. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, nós estamos de volta com o BH Musical aqui do canal Viver Brasil, diretamente da Praça da Liberdade, do Banco da Praça. Essa praça que é linda, essa praça que é aberta para todos andar, caminhar, conversar, conviver, entrevistar, como é o caso que nós estamos fazendo aqui no canal Viver Brasil. Agradeço a você que está acompanhando a nossa programação e vocês vão ter agora a oportunidade de conhecer mais um pouco essa nossa continuação da conversa com o Babuchita. A gente estava falando no bloco anterior e aí a gente estava de fato finalizando com algumas movimentações da música em Belo Horizonte, falando de na época, 14 Bis, Jota Quest, Skank, Samuel Rosa como seu baterista, guitarrista e tantas outras passagens. Babuchita, a expectativa do sucesso vindo dela não é uma coisa tão fácil. Eu vi aí, junto com você, inclusive, nesses momentos aí, desses últimos 20, 30 anos, eu acompanhei o Jota Quest se formando, banda, se transformando em um sucesso nacional para valer. Vi todos os movimentos que existiam naquele processo das rádios realmente se envolverem em determinada música, os dinheiros que tinham que ser pagos, as formas que eram a entrada de uma possível banda de sucesso no mercado nacional. Sim. A gente viu diversas pessoas e vozes que têm e tinham tudo para explodir no Brasil, na música, e não foram. E não acho que é porque não tinham qualificação ou não. Eu acho que são oportunidades, situações. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade. Ao mesmo tempo que essa realidade ela tem mudado demais por conta das novas tecnologias, das formas de entrega, das formas de consumo. Sim. Então você tem figuras como o próprio Play,
que é uma das vozes mais fantásticas que a gente tem em Minas Gerais também, que chegou ali na porta com o Nepal, a partir da Sony Music, pá, e na hora que estava indo, não foi. Como é que é essa realidade? E o Play hoje é o backing vocal do Jota. Exato. Como é que é essa realidade do músico? Como é que você enxerga essa vida? Ó, primeiro que eu me qualifico, me coloco nessa posição também. Eu tive várias oportunidades. Eu tive bandas que fizeram um barulho, né, como a gente expressivo nesse sentido, né? Como por exemplo o Código B, que foi uma banda que eu tive no começo dos anos 2000. Eu queria falar não era o Sem Censura, era o Código B. Código B. O Código B fez um sucesso assim, 3 discos. Nós fizemos sucesso porque vinha de 3 caras de São Paulo, eu de Minas, né? Um pop rock bem comercial, com letras, e tocou muito, não só aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas no Brasil todo, no Sul. E a gente teve realmente para virar. Chegou lá na porta ali, né? Gustavo, eu falo o seguinte, hoje, vou trazer para hoje, tá? Porque para minha mente hoje, para o meu entendimento de hoje. Perfeito. Eu acho que assim, é todo um conjunto, né? Eu acho que se eu tivesse feito um sucesso... Por exemplo, eu fui convidado uma época, antes do Rogério entrar para o Jota Quest, eu fui convidado pelos meus amigos do Jota Quest, foram na minha casa, para me chamar para fazer 2 shows com eles na extinta Lapogê. Lembro demais. Lembra disso? Eu fui convidado por eles e na época eu não fui. Porque eu estava fazendo um disco com um amigo, um disco bem conceitual, né? Com a produção do William Magalhães, da banda Black Rio, um som bem moderno, né? Até para a época. E eu não fui. E aí veio o Rogério, eu lembro muito bem que quando o Rogério entrou pro J-Quest... Vindo de Alfenas. Vindo de Alfenas, ele, o Sideral, o Landau, Isso. Eles vieram, o primeiro show que eles vieram, eles falaram assim, olha, vamos... Eu lembro que o Alexandre Boi Mourão, O pai do baixista, senhor Wilson, nota 1000. né? O Alexandre Boi Mourão convidou eles, que conhecia eles, vem para Belo Horizonte, vai ter um show de um cara, amigo meu, que vai abrir um show de um cara que tá arrebentando aqui em Belo Horizonte. Esse cara que abriu o show desse cara que estava arrebentando em Belo Horizonte era o Samuel Rosa, que abriu o show do cara. Era eu. Então, assim, eu já tinha uma notoriedade, eu já era uma pessoa, mas eu não tinha algo que eu acho que é fundamental hoje. Eu não tinha maturidade, eu não tinha equilíbrio, eu não tinha consciência do que poderia acontecer. Eu reclamei muito na minha vida um tempo atrás, por que eu não fiz parte do Jota Quest, eu poderia estar hoje, Você reclamou isso internamente? Reclamei internamente isso, por que eu não aconteceu, porque quando eu tive uma banda com o Samuel, tinha um empresário que queria investir e lançar uma música que era do Samuel, o Samuel não quis, e logo na sequência ele lançou o Skank, né, a música Salto no Asfalto. Senti seu salto no asfalto, que era uma música que eu tocava no meu show, que era do Samuel. E o Samuel não quis, e logo na sequência eu fiquei questionando isso. E eu entendi, cara, eu não tinha maturidade, eu não tinha equilíbrio. Eu era um cara soberbo, eu era um cara egocêntrico. Além, obviamente, que eu não tenho vergonha de falar, eu tinha uma vida muito desregrada, né? Eu consumi muita droga na minha vida, muita soberba e coisas que talvez, se eu tivesse feito sucesso, eu não estaria hoje sentado aqui no banco conversando com você, né? Com a maturidade que eu tenho hoje, com a família que eu tenho hoje, né? Eu acho que hoje eu coloco muito, assim, eu falo o seguinte, a minha vontade e o meu desejo de ficar famoso e rico não acabaram. Uhum. Porque eu acho que fama e riqueza, elas não corrompem ninguém, elas só revelam quem você já é. Eu penso assim hoje. E fama e riqueza sem uma causa
por trás Fica frágil. também é frágil e com certeza vai cair. Hoje eu tenho uma causa para ser mais famoso, para ser rico, ter posses. Eu tenho uma causa, porque eu tenho certeza que essa fama e esses recursos não vão parar em mim. Porque aí seria muito egoísmo da minha parte, né? Ah, o que você está falando? Você está falando de filantropia? Não, eu estou falando de que hoje eu sou um servo, diferente do que eu era antes. Hoje eu sou um homem transformado. Hoje eu sou uma pessoa, um pai de família. Hoje eu sou um cara maduro. Hoje eu tenho uma consciência. Hoje eu não entro em guerras que não têm sentido, que não tem uma causa boa para se entrar. Que aí é perda de tempo, né? E isso trouxe uma maturidade na minha vida hoje, que ela é vista no meu canto, no meu trabalho hoje. Eu ouso a dizer que hoje eu estou na minha melhor forma, como cantor, como homem, como pai, como marido. Eu estou equilibrado, eu não sou um cara, não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu tenho consciência da minha identidade. Eu lembro que uma dessas vezes que eu estava meio deprimido e me questionando por que os meus amigos fizeram tanto sucesso e eu não, por que tal, e eu deprimido e eu não conseguia viver da minha arte, porque eu não conseguia pagar as minhas contas. E eu lembro que eu liguei para o Samuel e falei para ele: Samuel, eu estou deprimido, chorando no telefone com ele. Eu falei: Samuel, eu estou deprimido, eu não consigo, eu quero aquela ânsia de fazer sucesso e tal. E o Samuel agora, já o Samuel falou, já não, e o Samuel já Skank, sucesso mundial. E ele falou assim: Bauchita, cara, você é o Bauchita. Você é a referência para uma geração. Não importa se você fez sucesso, se as pessoas te conhecem. Quem não te conhece está perdendo. Porque aí ele começou a me encher naquele momento, minha autoestima foi crescendo e eu falei: cara, consciência de identidade, consciência de pertencimento de uma época em que surgiram vários artistas, em que eu fiz parte dessa história toda, independente de o outro está fazendo mais sucesso, o outro é mais conhecido, o outro... Cara, são épocas, são momentos, e hoje eu estou vivo. Sim, era isso, mas eu estava querendo falar de um todo, e você foi explicando a sua situação, que eu não achei legal, achei fantástica. E te digo mais, como é que as pessoas te enxergam? Eu acho que o Samuel foi muito feliz ao te desenhar aí. Sim. Como é que eu te enxergo? Eu não estou dentro da sua casa, eu não estou dentro da sua alma, mas eu tenho uma boa relação com você desde sempre, sou um admirador desde sempre. Você é um amigo. Amigo, o que eu vejo em você desde sempre? Uma competência única, uma capacidade de cantar única e possivelmente essas barreiras, esses obstáculos todos que você foi citando, que você tinha no decorrer da vida. Sim. Porque você, como músico, é muito difícil de não ser um admirador. Por tudo isso que eu te falei, pela sua competência, pela sua diversidade musical, foi tudo que você foi falando aí, o conhecimento que veio do seu pai, o conhecimento que veio do heavy metal, o conhecimento das outras movimentações do universo pop que você fez com Código B, com cada uma das passagens. Então, realmente, eu acho que você é uma figura muito diferenciada na música em Minas Gerais. Mas a minha pergunta, o que eu estou querendo te provocar e falar para quem está nos assistindo aí, que está com uma banda, que tem essa vontade, que tem essa vocação da música, o momento hoje, a realidade hoje de acessar o público, de conquistar o sucesso, é completamente diferente de 30 anos atrás. Completamente. A realidade que o Jota, que o Skank, que o Pato Fu
tiveram que enfrentar. Na época é outra. Completamente diferente É outra. hoje. É outra. Hoje O virtual, ele comanda, né? outra vida. É outra coisa. Você pega, por exemplo, esse cara que está na novela aí agora, o Xamã. O que é isso? Isso não existia. A forma como verdade. foi distribuído esse som, essas possibilidades, isso não existia. Veio a partir do digital. Então, como é que você enxerga hoje essa possibilidade de novos artistas alcançarem o seu destaque, o seu caminho, e de artistas como você também conseguirem expandir ainda mais Sim. a sua voz e o Veja seu bem, trabalho? hoje em dia existe uma coisa que chama-se música e existe uma outra coisa que chama-se entretenimento. Perfeito? Entretenimento é diferente de música. Nem todo entretenimento é musical. Isso é bem legal de escutar. Nem todo entretenimento é música. Mas uma música é entretenimento, Uhum. né? Eu penso o seguinte, eu acho que, primeira coisa, você tem que fazer a sua verdade. Não adianta você inventar. Eu já tive, pelo fato de eu ser um cantor que trilho ali por vários segmentos, mas eu criei uma identidade. E uma coisa que eu acho importante isso, né? A pessoa ouvir e falar, é o Bauxita. Isso é fácil. Isso Você é fácil. Isso é. Mas isso não se cria de um dia para o outro. Claro que não, Isso se cria com uma história, com a uma referência que bagagem. também é um valor. Exato, com uma bagagem. Não é só a voz. Com uma história musical. E hoje, eu lembro que quando surgiu o Skank, surgiram várias bandas aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no estilo do Skank. Tudo, o Skank, o Jota, aí surgiam várias bandas iguais, assim, porque era uma leva, a galera falava assim, não, agora a onda é pop dançante, aí vai pop dançante, na onda agora é reggae, aí várias bandas, agora a onda é rock pesado, Brancões. samba, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que fazer o que transmite verdade. Né? Eu sou um cara, no meu show hoje eu faço até uma brincadeira, porque as pessoas me classificam como um cantor de rock. Ele é um cantor de rock, ele é um cantor de rock. Aí eu falo assim, bom, bicho, eu vou quebrar essa aí, eu até brinco, eu falo assim, eu sou um cantor epilético. Eu falo assim, olha, eu vou quebrar esse estigma de que eu sou só um cantor de rock, de pop, Aí eu vou e canto uma Alcione. Deixa eu ver. Como é que é a força? Vai, canta Alcione, deixa eu ver. Alcione é marrom bombom, né? Marrom. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. E aí eu vou e canto com esse estilo meu, assim, com a voz rouca e tal. E o povo fica... Que Alcione é essa? Então assim, porque essas são as facetas de um cantor, né? Como diria o meu saudoso pai, do crooner. E o meu pai, ele me deixou uma coisa que eu trago até hoje na minha carreira. Meu pai falou assim pra mim, cantor bom tem que ter voz forte. Ele sempre falou isso. E eu tomei isso como uma máxima na minha carreira, no meu estilo. Eu sempre cantei. Bipequim, tem a vozinha tem que ser ali, visceral. Por isso que eu me identifico com... E esses cantores também me identificaram comigo. Por exemplo, eu fiz um projeto recentemente, Bauxita canta Cássia Eller. E aí eu tenho uma história com a Cássia Eller, né? A Cássia foi... Deixa eu ver uma da Cássia. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Gravei essa canção. Eu gravei uma versão dela, né, de Segundo Sol,
E muito legal, porque essa música é do Nando Reis e o Nando não libera para ninguém gravar, porque só ela que gravou. E eu lembro que eu pedi pro Samuel, eu falei, ô Samuel, liga lá pro Nando, mandei para ele, aí o Nando liberou. Obviamente a gente pagou os direitos autorais lá, mas a minha história com a Cássia é muito antes da Cássia fazer sucesso. Eu conheci o tio dela, o Anderson Heller, que foi um cara que praticamente lançou a carreira dela, né? Quando ela morava no Rio, ela não estava aqui em Belo Horizonte, né? Ela chegou a morar aqui em Belo Horizonte na infância dela, mas ela morava no Rio, ela estava no anonimato, e eu ia muito pro Rio de Janeiro ficar na casa do Anderson. Tio dela. Tio dela. E eu gravava fitas cassetes de blues, né? Músicas do Chiquinho Amaral, Afonsinho, e mandava pro Anderson. E o Anderson mostrava ela. E ela gostava muito. E aí quando ela começou a ter um sucesso, ela gravou um disco, já era a Cássia Eller, cantora, mas ela não tinha aquele sucesso estrondoso do acústico MTV que ela fez. Eu lembro que ela veio fazer um show aqui no Palácio das Artes e o nosso querido Guilherme, da Rock News, entrevistou ela e perguntou para ela quais os artistas que ela gostava aqui de Belo Horizonte. Ela falou assim, eu gosto muito do Veludo Cotelê, Famoso Veludo Cotelê. e do Bauchita, da força que ele tem para cantar. E eu fiquei assim, né, com um artista dessa, nacional, falando do meu nome e tal, sem nunca ter visto. Aí eu lembrei, obviamente, do Anderson, aplicando ela nas fitas, nos sons. E aí quando ela veio aqui em Belo Horizonte para fazer um show aí já estouradaça, né, artista de primeira grandeza, com o acústico MTV dela, ela veio fazer um show no Pop Rock Brasil, no Mineirão, se eu não me engano, no Mineirão, no Independência, não lembro. E ela já estourada, para você ter uma ideia, como ela era estourada, ela andava nos bastidores com segurança, porque os próprios artistas a assediavam. E ela era. E eu tava com uma banda minha, o Jumpou, que era uma banda de reggae, ska e tal, e eu louro, cabelo louro. E aí eu falei, cara, eu tenho que falar com essa mulher, ela fala de mim, ela me elogia, e eu não tenho contato com ela. Aí eu lembro que eu passei na rua, passei assim na rua. Passei nos bastidores assim, ela rodeada, ela tinha acabado de sair do palco. E cheio de segurança em volta, eu gritei, Cássia, Bauchita. Com o CDzinho da minha banda na mão assim, ela procurou, eu levantei a mão assim, chamou o segurança, falou, pega ele lá. Botou eu no meio do segurança, me deu um abraço, me deu um beijo. Soltou um palavrão. Você tá diferente, que não sei o que. Eu falei, tô aqui com a minha banda aqui, que legal. E tal, sou sua fã. Eu falei, não, eu que sou seu fã. Tá, vamos trocar uma ideia, vamos entrar em contato. Eu dei o CD pra ela, falou assim, vamos se falar, quero gravar com você. Eu falei, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí foi aqueles 5, 7 minutos ali e ela foi embora e embora. Eu lembro na semana seguinte. Tem quanto tempo? Tem muito. 20? É por aí. Eu lembro que eu fui, na semana seguinte, a gente foi fazer uma turnê com essa banda em Santa Catarina, num lugar chamado Café Pinhão, no sul, assim, no Itapema. E a gente ficava numa casa próximo a esse Café Pinhão. A gente ia fazer Camboriú, Itapema, outras cidades ali, né, ao redor. Eu tava no day off. Day off é aquele dia de descanso e tal. E aí nós estávamos nessa casa e eu tava ouvindo a passagem de som do Café Pinhão. Aí o baterista falou assim, Bauchita, você tá vendo aí, ouvindo aí? Acho que é a Cássia Eller que tá fazendo show, vai passar de som, vai lá falar com ela, que eles já sabiam dessa história toda, vai lá falar com ela e tal, não sei o que. Eu falei, não vou não. Tô na ressaca do caramba. Eu dei off. Tô aqui, a gente vai viajar amanhã pra Camboriú. Não, vou descansar. E não fui. Beleza, fui pra Camboriú, fizemos show. Eu não lembro se foi segunda ou no domingo, na semana seguinte. Tô lá na mesma casa, vendo televisão e aparece na
televisão. Cássia Eller morre. Era a Gustavo, última chance. Gustavo, eu chorei como se tivesse... Talvez eu tenha chorado mais quando a minha mãe faleceu. Mas eu chorei como se tivesse perdido um irmão, uma irmã. Eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito triste, muito, muito. O que eu aprendi daquela situação? Cara, o que adianta você levar uma flor para uma pessoa que está num caixão, velho? Isso não é honrar a pessoa, isso é remorso, sabe? A importância de você falar em vida, eu olhar para você, Gustavo, e falar: Gustavo, eu te amo, meu irmão. Fundamental. Você é meu amigo, eu gosto de você, você é 10. É importante porque talvez amanhã eu não tenha a oportunidade de te falar como eu não tive. Então a importância de você abrir a sua boca, falar das pessoas que você ama, das pessoas que você convive, isso é importante, sabe? Porque oportunidades são poucas na vida. E trazendo isso para aquela pergunta inicial que você falou, oportunidades que a gente perde na vida de não conquistar algo, ou um sucesso, ou alguma coisa familiar, ou alguma coisa pessoal. Cara, são oportunidades, né? Eu lembro de uma frase que o cara falou: o trem passa, se você não entrar, você vai perder, e pode ser que ele não passe novamente. Hoje em dia, a música, ela não tem essa coisa mais do trem passa. É tão virtual, hoje é tão dinâmico. Nós estamos aqui hoje na Praça da Liberdade, pode ter um cara ali que está fazendo um sucesso, que daqui uma semana vai virar Isso aí. mundial, né? Porque é tão dinâmico, é tão rápido e tão descartável também, mais descartável do que a nossa época, né? O descartável hoje é tão assim, a pessoa que fez sucesso há 6 meses atrás, hoje, talvez se ela não manteve esse sucesso, ela já Morreu. entrou para o ostracismo. Pauchita, nós temos mais 5 minutinhos para finalizar. Nós estamos aqui há cerca de 1 hora contando um pouco dessas histórias que te compõem. Nesses próximos 5 minutos, além de mais 2 músicas, eu gostaria que você encerrasse esse nosso momento aqui falando o seguinte: 55 anos, Sim. não é uma aparência dos 55 anos de 50 anos atrás, né? Não. É uma aparência de 50 anos nova, né? 55 anos, ainda com vontade e com muita disposição de novos tempos, de mais capítulos na sua vida. Sim. O que a gente pode esperar do Bauchita como músico, como personagem da música mineira e brasileira nesses próximos meses, anos? Cara, primeiro, o que pode se esperar é o que tem acontecido de 10 anos, 11 anos para cá. Um cara mais equilibrado, mais centrado, um cara que tem um pensamento focado no outro, não em mim mesmo. Eu sou, igual eu te falei, eu sou um servo. Eu sou uma pessoa que hoje eu penso mais no outro do que em mim, né? Não é. E eu conheci a verdade, a vida. Eu conheci o caminho, né? Não é papo de religioso, não é papo como se diz, fundamentalista. É parte da pessoa que teve uma transformação positiva e está colocando isso. E essa transformação tem nome, é Jesus. Jesus entrou na minha vida e me transformou, e tem me transformado todos os dias, né? Então, assim, e aí o que acontece? Jesus, ele não entra só numa área da sua vida, ele entra em tudo, ele domina tudo. Eu já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu não sou mais meu dono, eu não sou mais eu que comando, não sou eu que comando. Então minha vida não é mais comandada e regida pela força do meu braço. Eu quero fazer aquilo, eu vou e vai, porque isso está fadado ao fracasso, não dá, né? Nós somos pessoas, ser humanos falho, é limitado,
Então eu hoje aprendi a viver assim. Eu aprendi a viver regido por ele. Eu tenho práticas espirituais, né? Eu entendo que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, o que é a alma? A alma é a sua vontade, os seus desejos, é o que você sente, o que você pensa, né? Aquela coisa toda. O corpo é esse corpo aqui e o espírito, ele é eterno. Se a gente cair morto aqui, o espírito vai continuar, né? A morte não é o fim, eu entendo. Então eu comecei a ver e a entender várias coisas. E dentro da minha arte, dentro da minha música, eu também entendi isso. Eu entendi que eu tenho que através da minha música, eu tenho que atingir as pessoas de uma forma que faça elas entenderem a vida, trazer uma mensagem positiva de erguer a pessoa, de reflexão, de falar, poxa, olha, tem que ter, não é? Eu não vou ficar falando, você tem uma banda cristã? Tenho, né? Hoje o Cason, que é uma banda de letras que falam sobre essa situação, essa vivência que eu tenho, mas é para trazer justamente isso, cara, para gerar uma inquietude, gerar uma transformação, gerar algo diferente, trazer uma luz para a pessoa, falar assim, cara, a pessoa está ali, ela está desesperada por um motivo, uma desilusão amorosa, um problema de saúde, um problema financeiro, e através da minha arte eu trazer esse alento ao coração, a pessoa ter uma reflexão, a pessoa buscar esse tipo de transformação, buscar isso, né? A palavra de Deus fala uma coisa que é importante: buscar-me-eis enquanto podes me achar, né? Eu busco Deus todos os dias, eu estou aqui, e se essa nossa entrevista de 1 hora, se eu não tivesse a oportunidade de falar dele, não teria sentido para mim, entendeu? Então foi ótimo que você falou, nós temos mais 2 minutos, e para Deus 2 minutos é 1 ano, ou 1 ano é 1 minuto. Então para mim é importante falar disso, porque eu sei que o telespectador seu que está do outro lado lá pode estar passando por um momento que eu passei, e ele olha e fala assim, tem solução, tem jeito. Como? Assim. Renúncia, cara. Eu sou um cara que renuncio muita coisa na minha vida. Eu renuncio prazeres mais lícitos, né? Os ilícitos nem se fala, mas os mais lícitos, para ter um prazer eterno. Eu sou um cara hoje que vivo de prazer eterno. Muito bom te escutar. Eu te acompanho convivo aí com a sua pessoa há algumas décadas. Reconheço em você um músico único de Minas Gerais, do Brasil, com uma voz e com um potencial único. Uma alegria ter tido você aqui. Eu queria que você finalizasse com uma música que te toca, com uma música que você então tem ela como parte do seu repertório, para que a gente finalize esses momentos aqui na Praça da Liberdade, no BH Musical, no canal Viver Brasil. Tem uma música que eu canto com a minha banda cristã que é assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Ó, o Chita! Obrigado. Obrigado, Gu.